E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nos nossos materiais de estudo. Hoje temos uma jornada visual e conceitual absolutamente fascinante pela frente. Nós vamos explorar as páginas de Evolução em Dois Mundos, focando especialmente no capítulo 19. Olha só, esse texto traz uma visão super estruturada, diria até quase mecânica, de como funciona a jornada do espírito, exatamente desde o momento da morte física até o renascimento. É um sistema cheio de regras, muita lógica e um propósito muito claro. Vamos entender passo a passo como essa engrenagem roda. Bom, vamos lá então. Para a gente não se perder, o nosso roteiro cronológico de hoje é o seguinte: 1. O destino após a morte. 2. O inferno como prisão-hospital. 3. A escolha do novo destino. 4. A mecânica do renascimento. E para fechar, 5. Evolução e missões voluntárias. Começando logo pela nossa primeira parada. Número 1. O destino após a morte. Sabe aquela ideia clássica de um julgamento externo imediato logo que a vida física acaba? Pois é, o texto vai por um caminho bem diferente. Ele descreve que ocorre um processo de purgação altamente detalhado e que é ditado estritamente pela própria culpa e pelos remorsos mal resolvidos da pessoa. A nossa própria consciência vira o juiz. E como isso funciona na prática? O material relata que, por exemplo, os caluniadores passam a viver pesadelos espantosos, literalmente regravando na própria mente o sofrimento que causaram às vítimas. Já os tiranos, esses sentem na própria alma os mesmíssimos golpes físicos ou emocionais que deram nos outros. E quem cultivou vícios na Terra fica preso numa insatisfação agoniada contínua, ou seja, é uma realidade totalmente subjetiva onde a mente cria e revive suas próprias ações sem parar, presa num looping criado por ela mesma. E isso já puxa o nosso segundo tópico. Número 2. O inferno como prisão-hospital. Gente, prestem atenção nesse conceito, porque ele foge completamente daquela imagem tradicional de poços de fogo e castigo eterno. O autor traz uma redefinição muito clínica do termo. O inferno é definido aqui como um imenso cárcere-hospital. Uma prisão, sim, mas com um objetivo estritamente terapêutico. Funciona mais ou menos assim. As consciências adoecidas ficam agrupadas, de modo que o mal acaba confrontando o próprio mal. Inteligências perversas acabam atuando como reeducadores de outras inteligências perversas. E o texto vai ainda mais longe, mencionando patologias complexas do corpo espiritual e até larvas mentais, que seriam formas de pensamento destrutivo geradas por essas mentes em desequilíbrio. É um ambiente de choque, claro, mas projetado cirurgicamente para causar o despertar através da exaustão total do erro. Avançando no nosso mapa, chegamos na parte 3, a escolha do novo destino. Então, o que acontece depois da purgação? O ponto crucial aqui é que assim que esse espírito dá o menor sinal positivo de renovação e de querer melhorar lá no hospital, as esferas superiores entram em ação para ajudar no planejamento da volta. E é aqui que entram as chamadas sementes de destino. Quando o espírito começa a se recuperar, a lembrança das falhas continua ali, e a própria consciência, que ainda não consegue se perdoar, é quem pede por uma nova encarnação. O próprio espírito solicita provas bem específicas e dificuldades para quitar a conta consigo mesmo. Não é um castigo que vem de cima para baixo de forma arbitrária. É uma necessidade real de limpeza que a própria mente exige. Mas claro, a gente precisa pontuar que nem todo mundo tem essa clareza para escolher. O texto é bem direto ao mostrar que existem as reencarnações especiais. Para aqueles espíritos em estado de loucura profunda ou sofrimento extremo, a reencarnação é decidida sem consulta prévia. É como se fosse um paciente no hospital terreno que está tão grave que precisa de um isolamento e intervenção médica involuntária, sabe? O material explica que isso muitas vezes resulta no que eles chamam de mutilações congênitas ou inibições cerebrais. São vistas como células de internação física mesmo. Exceções bem dolorosas, mas absolutamente necessárias à biologia normal, focadas na cura através do isolamento. Vamos dar uma olhada na nossa quarta sessão. 4. A mecânica do renascimento. Olha, a partir daqui o negócio fica surpreendentemente analítico. O texto descreve processos que parecem pura biologia para explicar como essas diferentes classes de espíritos voltam à Terra. Isso ilustra brilhantemente a diferença de evolução. Pensa só no contraste. De um lado, os espíritos superiores voltam totalmente conscientes. Eles têm uma ligação sutil com a mente da mãe e conseguem até moldar os próprios cromossomos para criar o corpo ideal para a tarefa deles. Do outro lado, os espíritos inferiores retornam de forma totalmente inconsciente. O texto usa o termo ovoidização, que é basicamente o corpo espiritual definhando até virar quase uma semente, entrando numa simbiose magnética e instintiva com a mãe. Eles viram escravos totais da hereditariedade física. Tá, mas e a grande maioria?
os milhões de espíritos medianos que oscilam entre acertos e erros. Para esses, o processo é super detalhado e supervisionado. Primeiro, o texto conta que existem literalmente institutos de escultura anatômica no plano espiritual. Dá para imaginar isso? Locais onde os órgãos e as células do futuro corpo são planejados. Depois, esses candidatos passam por magnetização e sonoterapia, uma terapia de sono que vai adormecendo a consciência e restringindo o corpo espiritual aos pouquinhos até que caibam no útero humano. É um trabalho de engenharia extrafísica simplesmente inacreditável. E tudo isso culmina numa analogia que fecha a ideia com chave de ouro. O corpo físico novo, com toda aquela escolha cuidadosa de pais, país e limitações biológicas, é chamado de novo uniforme de trabalho. Simples assim. É uma nova chance entregue a um operário que é cheio de virtudes e de defeitos. O esquecimento do passado não é total na mente inconsciente, mas é o suficiente para que este uniforme novo sirva para consertar as falhas ou para seguir em frente fazendo coisas boas. O que nos leva diretamente para a nossa quinta e última etapa. 5. Evolução e missões voluntárias. É super importante entender que todo esse mecanismo gigante não serve só para punir quem está devendo. A reencarnação, segundo a fonte, é o grande motor da evolução natural. E olha que interessante, muitos espíritos avançados, que já poderiam ficar nas cidades espirituais superiores de boa, escolhem voltar voluntariamente para cá. Artistas eméritos voltam para preservar a arte, cientistas geniais retornam para continuar as pesquisas e elevar a humanidade, filósofos e professores vêm ajudar no que for preciso. Eles trocam a paz lá de cima pelo peso da vida física, porque sabem que esse esforço e esse auxílio rendem degraus muito preciosos na própria escalada deles para a luz. O material encerra essa lógica evolutiva com uma metáfora muito profunda. Ele diz que o progresso pode ser comparado a uma imensa montanha que a gente precisa subir. A fadiga, o cansaço, isso é parte natural do processo. A expiação pesada só acontece quando a gente é forçado a subir por caminhos cheios de armadilhas e espinhos que nós mesmos plantamos lá atrás. A lição central do texto é contundente. O suor honesto do trabalho de hoje evita as lágrimas de um resgate doloroso amanhã. Tudo tem um preço evolutivo. E para fechar nossa reflexão em cima desse material, pensa só, se todos os dias, através das nossas escolhas e do exercício da nossa vontade, nós estamos formando novas causas, que destino a gente está refazendo hoje? Com base em tudo que vimos sobre ações, consequências e esse tal uniforme de trabalho, qual é o uniforme que nós estamos costurando para nós mesmos agora? É algo para se pensar profundamente, não é? Pessoal, foi muito bacana explorar tudo isso com vocês. Um grande abraço e até a próxima análise.